Pregação de hoje. Bom, mantendo a dinâmica, mantendo a mesma linha do que eu tenho pregado para vocês, eu quero falar hoje sobre a questão da esperança novamente, com uma nova perspectiva, mas acho que é importante mantermos o tema, porque ele é muito atual. Então, o tema dessa noite é Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, ou alegrem-se sempre na esperança. Alegrem-se. Esse texto está em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Nós vamos ler, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra comigo Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 6, diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele faz. E Romanos 12:12 diz assim: Alegrem-se em nossa esperança. Em algumas versões vão dizer: alegrem-se na esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Aqui nós temos dois textos de encorajamento para a igreja, dois textos de encorajamento para o povo de Deus. O fato é que todos nós, cristãos, nós estamos em uma jornada de fé. Essa jornada de fé, ela vai ter percalços, ela pode ser curta, ela pode ser longa. Nós falamos semana passada sobre o Salmo 121, onde as pessoas estavam indo para o Monte Sião, em Jerusalém, adorar ao Senhor, estavam numa jornada de fé, festejar ao Senhor. E nós também estamos nessa jornada de fé, que pode ser curta, que pode ser longa, pode ter caminhos curtos, estreitos. Nessa jornada, nós podemos ser golpeados por aflições, por medos, por dificuldades, por problemas diversos, mas o fato é que a palavra de Deus me encoraja. Nós lemos dois textos iniciais que dizem: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. E o outro diz: alegrem-se em nossa esperança. E nós sabemos que a nossa esperança é Cristo. A esperança é uma pessoa para nós. E isso é importante nós entendermos. Só que muitas vezes nós se vemos com o espírito abatido. A palavra fala em Provérbios 18:14 assim: o espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Olha que interessante isso. O espírito abatido, quem pode suportar? Como lidar com esse espírito abatido? Onde eu posso encontrar refúgio para esse espírito abatido? E o fato é que nós, cristãos, nós teremos dificuldades como qualquer outra pessoa. Olha o que a palavra fala em 1 Pedro 5:9. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O texto de 1 Pedro está dizendo para os irmãos que em todo o mundo existe cristão sofrendo pelo Evangelho. Então, não é exclusividade nossa. Todo mundo tem cristão, né? Tem cristãos, e muitos estão passando por grandes dificuldades, grandes problemas. Tem países que pregaram o Evangelho da pena de morte. Coreia do Norte, por exemplo, se eu não me engano. Então, nós temos uma liberdade em nosso país de forma privilegiada. Ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade para nós que temos essa liberdade. Porque nós temos que aprender a dosar essa liberdade, de fato, usá-la de forma correta. Agora, uma coisa importante, meus amados, é entendermos que a alegria deve ser uma marca do cristão. Por que a alegria deve ser uma marca do cristão? Porque é o Espírito Santo em nós que produz essa qualidade do fruto. Porque a alegria é uma das qualidades do fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22.
Então, nós temos que entender que a alegria não é uma adrenalina, a alegria não é uma euforia, a alegria é muito mais que isso. A alegria é uma qualidade do fruto do Espírito em nós. Então, nós temos que entender essa alegria de forma muito mais profunda, ter uma perspectiva correta do que é a alegria. Por isso que a alegria deve ser uma marca do cristão, porque ela faz parte das qualidades que o fruto do Espírito traz para nós. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 6:10. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Uau, parece estranho até. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Olha que poderoso isso. Quando nós permanecemos no Espírito Santo, permanecemos, aliás, em Deus e permitimos que o Espírito Santo atue em nossa vida, produzindo alegria em nós, nós vamos ter essa esperança que é Cristo, e isso vai ser um divisor de águas. Eu gosto muito dessa frase que eu tenho falado bastante, que eu li de Santo Agostinho, que nós temos que ser um aleluia da cabeça aos pés. Essa frase me marcou demais. Mas olha o que Paulo está dizendo. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Ter alegria não significa cultivar um espírito jovial. Uau, como eu sou alegre. Ter alegria não quer dizer que eu sou aquela pessoa festiva. Nossa, aquela pessoa festiva é alegre. Não tem nada a ver com isso. Sabe por que não tem a ver com essa questão de ser jovial ou ser festivo? Porque a alegria não é um esforço carnal. A alegria que a carne produz, de fato, é uma alegria momentânea, passageira, que não subsiste em si mesma. Por que isso acontece? Porque o homem não pode, de fato, gerar a alegria correta. Porque a alegria correta e certa, ela é uma qualidade no fruto do Espírito, e é o Espírito Santo em mim que faz com que eu viva essa alegria. Por isso é importante nós buscarmos dar liberdade para que o Espírito Santo fale conosco, trabalhe em nós, alinhe a nossa vida. Repito, o homem não pode gerar alegria em si mesmo. Ele tem que depender do Espírito, porque é o Espírito Santo atua em nós que vai nos trazer esse estado correto de alegria. E aí, independente das circunstâncias, você vai entender que a alegria no Espírito é muito mais que uma emoção. Existe uma alegria em nossas emoções, que tem a ver com a nossa alma, mas também existe uma alegria preparada para o nosso espírito, que é superior a essa alegria. Por isso que Paulo disse, nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Por que ele fala isso? Porque você pode estar alegre, mesmo estando triste. Pastor, que confusão é essa? Paulo está dizendo que, independente das circunstâncias, independente do que estava acontecendo ali em Coríntios, independente de tudo que estava ao redor dele, ele sabia quem sustentava a alegria dele. Ele sabia quem tinha encontrado ele em Atos 9, porque Jesus foi até ele, encontrou com ele e disse que usaria ele. Então, ele entendia essa alegria era algo muito maior que ele. Então, nós temos que entender que existe uma alegria muito maior dentro de nós. E nós precisamos dar vazão para essa alegria. E essa alegria é Cristo vivendo em nós, ou essa esperança em nossa vida. Quando nós entendemos de onde vem essa alegria, quando nós entendemos quem produz essa alegria, quando nós sabemos quem é a fonte dessa alegria, nós vamos ter também paz. Grave isso no seu espírito, meu amado. Toda dor é por enquanto. Toda dor que nós temos hoje é por enquanto. Porque nós temos uma viva esperança, como eu preguei há 2 semanas atrás. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1 ao 5. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Uau! Fomos declarados justos em Cristo Jesus, então temos paz com Deus. Através de Jesus, só através dele, eu acesso a paz de Deus. Eu tenho paz com Deus.
por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Não é eu que faço, é Ele que fez. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora, que hoje, nesse momento, desfrutamos com segurança e alegria. Ora, o texto está dizendo que por meio de Cristo, hoje, agora, eu desfruto de segurança e alegria. Por quê? Porque essa segurança e alegria não é terrena, não é na minha alma, é uma alegria que vai além disso. É uma alegria, uma esperança, uma segurança que brota no meu espírito. E o texto continua, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Por que nós temos essa esperança? Porque nós temos Cristo. E com Cristo, em Cristo, eu sou co-participante dessa glória. Eu sou co-herdeiro. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Por quê? Pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher, para encher o nosso coração com o seu amor. Que texto profundo, daria para pregar só ele aqui. O texto está dizendo, olha só, a alegria que você tem, a segurança que você tem, vem de Cristo, vem da sua fé em Cristo. E por você ter a fé em Cristo, você tem uma esperança. E porque você tem uma esperança, porque Deus te amou. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Queridos, tudo aponta para Jesus. Tudo decorre daquilo que Ele fez. E Ele fez por nós. Nós não conseguiríamos fazer o que Ele fez. E por sabermos que Ele fez, nós temos a esperança de reinarmos com Ele, de estarmos com Ele. Então, querido, acredite nisso, toda dor é por enquanto. E enquanto estamos aqui, nós somos aperfeiçoados nessas dores, nesses sofrimentos, nessas aflições, dando testemunho de Cristo. E quando eu dou testemunho de Cristo, eu mostro ao mundo quem é a minha esperança, quem me sustenta, quem é a minha alegria. Porque por nós mesmos nós não conseguiríamos. Então o que nós fazemos? Nós desistimos das nossas forças e nos agarramos no que Jesus fez, nos amparamos no que Jesus fez por nós. Isso é muito poderoso. Grave isso no seu coração. Nossa esperança, que é Cristo, alimenta a nossa alegria. Repita isso para você. Nossa esperança, que é Cristo, alimenta a nossa alegria. Isso é muito poderoso. E a nossa alegria, obviamente, é sustentada pela esperança. Porque nós temos Cristo em nós, reinando em nós. Então nós temos que ir além das nossas forças, nós temos que ir além das nossos esforços carnais e depender de Cristo em tudo. E dá um desespero, às vezes, depender de Cristo, não dá. Às vezes dá. Por quê? Porque a alma grita, porque a alma cansa, porque a alma fica fadigada, porque as emoções negativas brotam, os problemas aparecem, e nós queremos tomar na força do braço as coisas, nós queremos resolver, e aí nós perdemos o melhor de Deus. E a esperança vai embora, a alegria vai embora, eu vivo tristeza, eu vivo melancolia, eu vivo angústia. Isso a gente pode viver, mas eu posso estar alegre estando triste. Agora, quando eu perco a esperança, quando eu perco a verdadeira alegria, aí de fato só fica angústia, tristeza e tudo mais. Então, eu sempre falo isso. Um cristão, ele vai ter dificuldades, ele vai ter tristeza, ele vai ter que enfrentar, às vezes, uma depressão. Depressão tem vários aspectos, eu não vou entrar nesse assunto, apesar de ter prioridade para conversar sobre ele, mas um cristão pode ter. Muitos cristãos, homens de Deus, tiveram, já falei isso para vocês aqui. Então nós temos que entender que nossa esperança alimenta a nossa alegria, porque a nossa esperança é Cristo e Ele alimenta o nosso espírito, através do Espírito Santo que habita em nós.
Olha o que diz a palavra, Jeremias, em Lamentações de Jeremias 3:19, diz assim: como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Estava angustiado. Mas aí o versículo 21, ele diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança. Quando me recordo, ou em outras versões diz assim, trazer à memória o que me pode dar esperança. O quê? O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis ou dura para sempre. Grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Diga a você mesmo, diga à sua alma, diga ao seu corpo, diga ao seu espírito, diga a você mesmo, o Senhor é a minha porção. E nessa porção está a alegria, está a esperança, está a herança, está a salvação, está o seu refrigério, está a sua paz, está tudo que você precisa. Por isso esperarei nele. Ele é a sua porção. Ele é a minha porção. Romanos 15:13 diz assim, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus, que é a fonte da esperança, Deus é a fonte da esperança. Deus enviou o Filho. E o texto diz, essa fonte encha você por completo, inteiramente do quê? Alegria e paz. Por quê? Porque você deposita fé nele. Depositar fé é dizer o seguinte, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Isso é depositar fé nele. Dizer, Senhor, tu és a minha porção, por isso eu espero em ti. E ponto. O tempo, a forma, como vai ser, não me interessa. Porque eu confio nele. Ele é a minha porção. Nós temos que cravar isso em nosso espírito, meus amados. Nós temos uma viva esperança. Olha o que diz 2 Coríntios 4:17. Pois estas aflições pequenas e momentâneas, olha o que o texto está dizendo, pois essas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. O texto está dizendo que se, em outras palavras, se você permanecer, se você continuar, se você viver essa esperança, se você tiver o Senhor como sua porção, se você esperar nele, essas aflições pequenas e momentâneas que nós enfrentamos agora, realmente, na verdade, vão produzir para nós um peso de glória maior do que todo o nosso sofrimento. E esse peso de glória vai durar para sempre. A dor é por enquanto, a glória é para sempre. Isso é muito poderoso. E o texto continua, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Por quê? Porque nós temos fé. Nós cremos em Cristo Jesus. Não porque nós estamos vendo aqui acontecer alguma coisa. É porque nós sabemos em nosso espírito que ele morreu e ressuscitou ao nosso favor. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. O que vai durar para sempre? Reinarmos com Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Grave isso no seu coração. Considere a vida eterna. Quando nós vivemos pela fé em Cristo, nós adquirimos uma perspectiva correta quando passamos por momentos difíceis. Grave isso. Quando nós vivemos pela fé em Cristo, nós conseguimos ou adquirimos uma perspectiva correta de momentos de sofrimento, de angústia, de dificuldades. Sabe qual é o ponto, muitas vezes, meus queridos?
nós olhamos a vida apenas por uma ótica humana, uma perspectiva humana. Eu vou mostrar um texto para você que mostra isso. Quando Jesus disse aos discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse na mão dos líderes daquela época, que fosse rejeitado pelos líderes do povo, Pedro repreendeu ele. Está lá em Mateus 16, 23 e Marcos 8, 33. Eu vou ler o texto de Mateus 16, 23, que diz assim: Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Muitas vezes nós estamos assim como Pedro, considerando as coisas do ponto de vista humano. E do ponto de vista humano, parece que Jesus não vai ganhar. Do ponto de vista humano, parece que Jesus não vai voltar. Do ponto de vista humano, parece que Jesus não fez nada. Mas o fato é que ele já fez tudo e ele vai voltar no tempo que o Pai determinar. Nós não podemos olhar a vida apenas por essa perspectiva ou desse ponto de vista humano. Isso é muito pequeno para nós. Nós temos que considerar a vida do ponto de vista de Deus. Isso é muito importante, porque isso vai gerar em nós essa esperança, vai fortalecer essa alegria no nosso espírito, que é uma qualidade no fruto do Espírito. Isso é muito importante. Então, a esperança nos diz que tudo que temos para viver não se resume só nesse tempo, meus amados. A esperança que temos para viver, nós temos para hoje e para sempre. Temos para hoje e para sempre. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, 18, diz assim. Romanos 8, 18, é isso. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Versículo 22. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme, como em dores de parto. É difícil, temos problemas, a coisa não é fácil. E nós, o que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. O Espírito está em nós, guardando a nossa vida, dando um pequeno gostinho, 0,1% do que teremos com Cristo na volta dele. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Receberemos essa esperança quando fomos salvos. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Se você acha que já alcançou alguma coisa, ok, já está tudo bem. Você não espera mais nada. Mas quando você crê, quando você aguarda, quando você está em Cristo e nele aguarda, o sofrimento do tempo presente não define o seu futuro. Aleluias! O sofrimento do tempo presente não define o seu futuro. Você está sendo aperfeiçoado para um futuro glorioso, para reinar com Cristo. Isso é muito poderoso. Receba isso no seu espírito. A fé cristã não vive de ilusões. A fé cristã é algo real. A fé cristã é uma certeza, como já pregamos aqui, é uma pessoa, é Cristo. Deus, quando nos deu Jesus Cristo, e depois Ele enviou o Espírito Santo, para quê? Para sermos completos neles. Então, Cristo é a nossa viva esperança. E Ele alimenta a nossa alegria. Através do Espírito Santo que habita em nós, nós precisamos tomar posse disso, compreender isso, viver isso, permitir que Cristo seja o nosso combustível. Cristo é o combustível da nossa alegria. Por quê? Porque a nossa alegria é Cristo. A sua alegria é Cristo.
Então você pode encontrar alegria no meio do caos, com toda certeza, porque Cristo é a tua alegria. Não é a circunstância que define a sua alegria, é Jesus, que através do Espírito Santo, o Espírito Santo revela Cristo para você. Ele traz as características de Cristo para você. Ele sustenta você, ele é o Consolador. O nome já diz, isso é poderoso. Sabe, a nossa vida é passageira. Esse mundo é passageiro. Jesus não é passageiro. Mas nós, muitas vezes, colocamos Jesus numa posição de momentâneo. Mas Jesus não é momentâneo. Jesus é para sempre. Ele é eterno. Ele é Senhor. Ele é Salvador. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. João 14,6, que nós usamos tanto. Agora, meu amado, a alegria nunca será completa se nós não acharmos sentido para essa alegria. A alegria nunca vai ser completa se essa alegria for terrena e momentânea. A alegria nunca vai ser completa se ela for apenas em nível da nossa alma. A nossa alegria vai ser completa quando entregarmos tudo ao Senhor, quando Ele for a nossa porção e esperarmos nele. Aí nossa alegria vai ser completa. Então, se alegrar no meio das dificuldades é totalmente possível, porque Paulo falou isso, porque ele sabia quem era a esperança dele. Isso é muito poderoso. Saiba quem é a tua esperança. Se aproprie de Jesus como teu Senhor e Salvador. A esperança não te decepciona, porque a esperança é Cristo. Grave isso. Essa alegria no Espírito, ela é sustentada por Cristo. E essa alegria que é sustentada por Cristo está amparado na promessa, está ancorado na promessa de Deus para nós. A nossa alegria é autêntica quando ela é no Senhor. A nossa alegria é autêntica quando ela é no Senhor. Como diz João, capítulo 8, no versículo 12, que Jesus, ele é a luz do mundo. Então, mesmo no caminho escuro, Cristo é a luz do mundo. A nossa esperança, alegrem-se. Sabe, para finalizar, eu quero lembrar de Estevão, no capítulo 7 de Atos, ao qual ele está sendo ali martirizado, as pessoas estão apedrejando ele, porque ele estava falando de Cristo, estava falando do reino. E o texto vai dizer em Atos 7 que ele começa a ver os céus abertos e ele começa a contemplar os céus. E ele estava ali sendo apedrejado. Sabe o que acontece? No meu humilde entendimento, pequenininho, Estevão, ele teve tanta compreensão do que tinha para ele. Minha filha mandou limpar a boca. Tá babando, filha, né? Minha filha mandou limpar a boca, ela cortou. É ao vivo, né? Ele teve tanta compreensão de quem ele era em Deus, ele teve tanta convicção de quem ele era em Deus, que ele começou a contemplar o lado de lá, ele viu que o reino era muito maior, muito melhor, muito mais poderoso para a vida dele, ao ponto de ele dizer o seguinte: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E por que ele fez isso? Porque Estevão entendeu quem era a porção dele. Estevão confiou na justiça de Deus. Estevão descansou na justiça de Deus. Estevão descansou na esperança de Deus. Estevão descansou na herança de Deus. Estevão descansou na força de Deus, no refrigério de Deus, na paz de Deus, que é Cristo Jesus. Estevão descansou. Estevão estava alegre com isso. Claro que eu não consigo nem me imaginar na posição de Estevão. Realmente é algo profundo e fantástico. Mas recebe isso no teu espírito. Alegre-se sempre, não de vez em quando. Sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Mesmo quando você estiver cansado fisicamente, na sua alma,
lembre da palavra que é viva e eficaz. Sabe, a paz que nós sentimos no nosso espírito não é porque tudo vai bem. Nós podemos hoje sentir uma paz no espírito, mesmo estando vivendo num tempo tão difícil. Podemos hoje sentir uma paz que excede nosso entendimento, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. Podemos viver essa paz que não explica, nenhum entendimento vai conseguir trazer a explicação. Porque a paz no nosso espírito, ela não acontece quando tudo vai bem. Ela acontece quando eu creio, quando eu sei quem é Cristo para mim, quando eu tenho convicção de quem é Cristo na minha vida, do que Ele fez por mim, que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou, que Ele pagou o preço. E aí sim, só isso já é motivo mais do que suficiente para me constranger primeiro e para me alegrar, porque eu sou participante da vitória dele, porque assim Ele o quis, assim o Pai o quis. Então, meu irmão, minha irmã, receba essa palavra em nome de Jesus. Espero ter edificado a sua vida nessa noite. Espero que você compreenda essa palavra, capture essas verdades de Deus para a sua vida. Que nós possamos realmente contemplar cada dia mais a glória de Deus. Sabe, hoje é um dia bem cansado, eu estou bem cansado. Acho que foi nítido isso, né? O meu cansaço hoje. Acho que foi bem nítido no meu rosto, na minha fala. E a vida é assim. Tem dias que a gente vai estar mais cansado do que outros. Tem dia que nós teremos mais tristezas do que alegrias. Faz parte. Faz parte ter dias bons, dias ruins, dias mais leves, dias mais pesados. Mas aquele velho jargão, né? Em todos os dias nós temos que ter Cristo. Então, seja um crente alegre. Ser um crente alegre, repito, não é ficar rindo à toa. Não é ficar rindo à toa. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que desabafar, desabafa. Quando quiser conversar, converse. Procure seu líder, seu pastor, seu supervisor. Procure amigos de confiança. Quando quiser discutir com alguém, resolva. Seja um coração livre em Cristo Jesus. Seja um coração disponível para Cristo Jesus. Ser tu uma bênção. Vocês são uma bênção. Rede Conectados, convidados que estão aqui, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu quero orar por você. Receba essa oração. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre meus irmãos aqui agora, meus amigos aqui que estão, os visitantes aqui que estão conosco. Venha a tua alegria. Não é uma alegria terrena. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria a nível raso. Venha a alegria que vem do fruto do Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, encontre em nós disponibilidade para atuar. Ó Espírito Santo, encontre em nós disponibilidade para transformar a nossa vida, para mudar a nossa rota, para nos direcionar de forma correta. Ó Espírito Santo, nos conduz cada dia mais para perto de Cristo. Ó, tenha liberdade em nós para cada dia mais nos moldar. Nós queremos cada dia mais ser definitivamente cristãos, semelhantes a Cristo. Ó, nós dizemos aqui em coletivo, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos que Tu és a nossa viva esperança. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Salvador, nosso Senhor. Senhor, nos ajude a confiar em Ti. Eu oro por você, irmão, irmã, que pode estar com dificuldade nesses dias de confiar em Cristo. Que essa palavra capture seu coração, que você medite nesses textos, depois você pode assistir de novo, mas que você capture essas verdades, e mesmo frente aos problemas, mesmo estando triste frente às situações contrárias, o teu coração vai estar em paz, a tua mente vai estar em paz em Cristo Jesus. Assim, oro por vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe poderosamente vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.